De volta com o Rural Notícias. E como vocês vêm acompanhando aqui no jornal, não tem faltado assunto em torno da transição de governo. Após os primeiros ministros divulgados hoje, cresce agora a expectativa sobre os nomes que vão comandar as pastas, como, por exemplo, meio ambiente, infraestrutura e, claro, agricultura, que é um tema bastante relevante aqui para a nossa audiência. E ainda se vai haver desmembramento de ministérios, criação de novas secretarias que vão compor as estruturas administrativas. Enfim, são muitas as decisões a serem reveladas. E para aprofundar no tema, agora vamos falar com um membro da atual gestão que já está conectado aqui com a gente, o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, José Ângelo Mazilo Júnior. Secretário, um tema muito importante aqui para o nosso público é em relação ao seguro rural. Neste ano, os recursos para a subvenção ao prêmio do seguro rural duraram cerca de 3 meses após a divulgação do Plano Safra no fim de junho. Ou seja, acabou bastante rápido, até mais do que o esperado. Então, já pensando, já projetando para o início do ano que vem, qual seria a alternativa para que esse benefício, seja garantido para esse produtor? E aí, encaixando esse assunto, a gente precisa colocar também qual seria a previsão do novo orçamento para o Plano Safra 2023. Seja bem-vindo, boa noite. Eu que agradeço o convite, Flávio, é um prazer estar com vocês aqui. E você tocou num ponto fundamental. O programa de subvenção ao prêmio de seguro rural é algo que precisa ser tratado com mais afinco, mais atenção em termos orçamentários pelo governo. Eu já trabalho com o Plano Safra desde 2015, convivo com pessoas que já trabalhavam com o Plano Safra muito antes disso. E desde então, a gente ainda não conta, em termos de política pública, com um orçamento previsível, um orçamento adequado, suficiente para tocar a política da subvenção ao prêmio do seguro rural. Então, essa é uma das poucas políticas públicas que dependem fundamentalmente de recurso previsível, recurso não contingenciável. Então, nos últimos 4 anos até se conseguiu uma área segurada maior, mas nós estamos voltando a uma quantidade de área segurada que existia e que o programa conseguia segurar em 2018. Então, realmente, isso aí é um ponto de bastante atenção, bastante cuidado para a próxima gestão. Que precisa ter esse olhar, E o senhor tem ideia, secretário, de quanto deve ser esse orçamento previsto aí para o Plano Safra ano que vem? Para o seguro rural, os cálculos que nós fizemos para tentar manter uma área que nós já conseguimos atingir nos últimos anos de 14 milhões de hectares, a gente precisaria de 2 bilhões, um pouco mais de 2 bilhões de reais. Mas a pedida que foi para o Congresso, que está na PILOA, no projeto de lei orçamentária, que está no Congresso, é de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Então, a gente não vai conseguir repetir a área maior que nós já conseguimos segurar, que aconteceu nos anos 2020 e 2021. Para você ter uma ideia, em 2022, essa área caiu para 6 milhões de hectares. Então, a gente precisa desse orçamento, como eu falei, previsível e suficiente, para que a indústria de seguro, de fato, consiga se desenvolver e atender o agricultor. E para que esse agricultor, como o próprio nome já disse, se sinta mais segurado, se sinta mais confiante na atividade. E agora, secretário, ainda falando de seguro rural, recentemente a Frente Parlamentar da Agropecuária disse que iria propor a retirada do seguro rural do teto de gastos, através da PEC da transição. Mas esse assunto parece que não avançou no Senado, então eu queria saber, nossa audiência quer saber se existiu de alguma forma uma conversa com o MAPA nesse sentido, sobre esse tema, e se o senhor acredita que essa proposta, de alguma forma, ela ainda pode mudar? Olha, não teve, pelo menos eu não fui acionado para conversar a respeito. Mas eu te digo, Flávia, o principal é ter orçamento suficiente, previsível, não contingenciável. Isso é uma questão de trabalhar na lei a rubrica adequada onde se vai colocar esse gasto. É mais importante isso do que a despesa ser extra-teto ou dentro do teto, sabe? Então, essa é a nossa preocupação e é isso que a gente tem que trabalhar. Trabalhar dentro dessa previsibilidade, como o senhor está trazendo aqui para a gente. A gente gostaria de avançar um pouquinho no assunto e o senhor falasse para a gente sobre os desafios e também continuidade de trabalho no próximo governo. E, além disso, também queria saber se o senhor concorda com o possível desmembramento da pasta do Ministério da Agricultura. Você acha que isso é viável? Você acha que isso se desenha de que forma?
Tem muita discussão se deve ficar tudo junto, se deve desmembrar. Do ponto de vista de tração nas políticas públicas, a gente sempre parte do princípio que é melhor estar tudo embaixo do mesmo guarda-chuva. Mas existem outras coisas que estão sendo ponderadas, aspectos políticos, aspectos que fogem ao nosso conhecimento. E a gente entende o seguinte: se for dividir o ministério, se sair a agricultura familiar, é importante que o outro ministério também tenha atração nas políticas dele. Então, precisa levar o Pronaf, precisa levar o Proagro, precisa levar a Serproagro, porque essas são políticas que se conversam. Então, o mais importante, eu acho, do que pensar se vai separar ou não, é aglutinar as políticas que se conversam entre si. Como eu falei, essas três. Se sair a agricultura familiar do mapa, precisa essas três políticas estarem lá, né? E o Ministério, o MAPA e tanto o novo Ministério precisam ter orçamentos que não se comunicam, porque, assim, para cada um poder gerir os seus instrumentos e cumprir os seus planos individuais, né? Individualmente. Precisam trabalhar juntos, unindo forças, né, secretário, mas também tendo autonomia. E aí, para a gente encerrar, queria aproveitar também aqui a sua participação, né? O senhor tem falado bastante, então, sobre, até citou agora o Pronaf, muito se tem falado desse valor destinado do Plano Safra ou de todas as melhorias destinadas para esse pequeno produtor. A gente viu que nesse último Plano Safra, boa parte foi destinada para esse setor. Então, eu queria que o senhor pontuasse, né, com que olhar devemos olhar para esse produtor e que peso eles têm na nossa produção agrícola. Na minha atuação, eu sempre atuei muito desenvolvendo os mercados privados do agro, o crédito, né? Então, eu sempre falei, o meu último objetivo, o mais importante, que coroa o trabalho, é fazer o crédito privado chegar ao agricultor familiar. Então, o agricultor familiar, ele é realmente uma joia a ser trabalhada e a gente não pensa diferentemente disso, né? Então, assim, e ele, nos últimos anos, para toda a carteira de crédito, inclusive para o agricultor familiar, o Pronaf, houve um aumento muito grande dessa carteira de crédito no Plano Safra. Aumentou nos últimos 4 anos cerca de 100% em termos reais, né? Em reais, como eu costumo brincar. E não foi diferente com a agricultura familiar nesses últimos 4 anos. E mesmo assim, com taxa de juros mais alta, o dinheiro não chega. Então, qual é a mensagem que a gente tem? A gente precisa trabalhar coordenadamente o crédito privado e o crédito do Plano Safra. Um é complementar ao outro, né? E, evidentemente, atendendo os 3 públicos, o produtor mais vulnerável, o agricultor familiar, pequeno produtor, médio e grande. Tá certo, secretário Mazilo. Muito obrigada pela sua participação com a gente aqui no Rural Notícias. Obrigada mais uma vez e bom fim de semana. Muito obrigado. Um prazer estar com vocês e sempre às ordens.